Pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal da Anatomia Virtual. Se inscrevam no nosso canal, deixe seu joinha, seus comentários. Nessa videoaula eu vou finalizar a série sobre o olho, na qual eu vou enfatizar sobre a parte estrutural, da retina, que é a última parte aí do globo ocular, e também a via óptica. Então, pessoal, o intuito dessa aula é estudarmos inicialmente o trajeto dos impulsos nervosos que são provenientes da retina e como que esses impulsos seguem seu trajeto do olho até o córtex, que fica precisamente no lobo occipital. Então eu vou citar para vocês algumas das funções da retina, só lembrando que nas nossas videoaulas passadas nós já comentamos aqui no canal. Para quem não assistiu, assistam por favor a aula das estruturas do globo ocular e das estruturas acessórias do olho, na qual eu descrevi as estruturas acessórias e também do globo ocular, na qual eu dividi em túnicas o globo ocular. E aqui eu vou falar da última camada, que é a retina, tá? Então, como a gente falou, a gente vai ver o caminho dessa parte nervosa, que tem uma parte nervosa e uma parte epitélio pigmentado, que nós vamos comentar, que está proveniente aí para transmitir esse impulso nervoso até o cérebro. Lembrando que todos os sistemas sensoriais existe uma célula, alguma estrutura que vai fazer o mecanismo de transdução do impulso que a gente recebe do meio externo para o meio interno, para ser convertido em impulso nervoso, que é a maneira pela qual o nosso sistema nervoso lê. Então, a retina, ela tem função de receber uma impressão luminosa e transmiti-la ao nervo óptico, ao qual transmite ao cérebro. É o primeiro segmento da túnica nervosa, estendendo-se do nervo óptico até a ora serrata, que é um pedacinho aí do corpo ciliar. E também o aspecto do segmento é uma esfera oca, e a coloração ela é transparente, e no escuro ela tem a cor avermelhada devido a um tipo de pigmento que tem aí nas células fotorreceptoras que nós vamos estudar, que é a rodopsina, tá? Que quando ela é ativada, ela desencadeia aí um monte de mecanismos dentro da célula, que essas são fisiológicas, vocês vão ver mais a parte da fisiologia do que na parte da anatomia. Então, pessoal, a retina, os receptores visuais, assim como os neurônios 1, 2 e 3 da via óptica, eles vão estar localizados na retina, que é no neuroepitélio, que vai revestir internamente a cavidade do bulbo ocular, posteriormente a íris. Bom, embriologicamente, a retina forma-se a partir de uma evaginação do diencéfalo primitivo, que é a vesícula óptica, que logo por um processo de introflexão transforma-se num cálice óptica com parede dupla. A parede ou camada externa do cálice óptico origina a camada pigmentar da retina, e a parede ou camada interna do cálice óptico dá origem à camada nervosa da retina, onde vão se diferenciar os três primeiros neurônios, que é o primeiro, segundo e terceiro da via óptica, que nós vamos comentar que nada mais são
que são as células fotossensíveis, tá? As células bipolares e as células ganglionares, porque eu vou comentar no aspecto microscópico que a retina ela tem uma série de camadas celulares, mas vamos dizer assim que essas três são os 3 pontos principais aí onde vai ocorrer as sinapses, né, as primeiras sinapses da via óptica, sendo, né, considerado aí o primeiro neurônio localizado aí nos fotoreceptores, que nós vamos comentar, sendo eles prosseguidos para as demais células. Bem, quanto ao aspecto das faces da retina, tem 2 faces, uma face exterior e uma face interior. A face exterior dela é côncava, enquanto que a interior a exterior é convexa, enquanto que a interior é côncava, tá? A exterior ela é solidária e acoroide, né, ao epitélio pigmentado da retina, e a interior vai aderir ao vítreo e a lorioide. Bem, aqui pessoal eu coloquei, tá, alguns exemplos de fotoreceptores que na qual essas células, na verdade, principalmente os bastonetes, devido à característica morfológica dele, o aspecto morfológico dessas células, que aqui, né, como vocês podem ver, ó, aqui é um bastonete, aqui é um cone, tá? Então, são células de fotoreceptores, mas precisamente são os bastonetes que vai ocorrer aí um mecanismo de transdução de sinal, aquilo que a gente comentou anteriormente, né? Ele vai transformar o estímulo externo em um estímulo nervoso, para que isso possa ser lido para o nosso sistema nervoso. Bem, aqui tem uma série de estruturas, né? Aqui a gente tem um núcleo, a gente tem um complexo de Golgi aqui a gente tem a parte do alongado do bastonete, e cada pilha aqui, ó, essas pilhas como se fossem moedas empilhadas umas sobre as outras, nada mais é que são os discos membranáceos. E aí que tá, quando vocês forem estudar na parte de fisiologia, existe uma série de proteínas específicas, principalmente chamada rodopsina, tá? Que vai estar aí interligada ao nível de estímulo de luz, quer dizer, tanto no escuro quanto no claro. E dependendo desse estímulo, essa rodopsina que está aí, ela vai ser degradada ou não, tá? Dependendo do grau de luminosidade. Então, só para vocês saberem, por curiosidade, os bastonetes, tá? Tem uma alta sensibilidade à luz, porque a alta sensibilidade da luz, eu vou comentar brevemente com vocês o que acontece aí vai ocorrer uma alteração dessa pigmentação, vai ter uma despolarização aí, e na qual vai ter uma hiperpolarização, que vai desencadear aí o impulso nervoso. Já que eles funcionam, na verdade, em condição onde não existe muita luminosidade. Ele é especializado para a visão noturna e contém aí mais pigmento fotossensível, capacitando aí a uma maior captura de luz. Então, como eu escrevi aqui, ó, o bastonete ele é especializado na sensibilidade do claro e do escuro, enquanto que os cones funcionam na baixa sensibilidade de luz. Ele é especializado para a visão diurna,
com menos fotopigmento, quer dizer, ele não tem muito rhodopsina, como os bastonetes. Ela possui resposta rápida, possui alta acuidade com grande resolução para os detalhes, contorno dos objetos, importantes para a visão das cores. E os cones, né, é especializado, né, em acuidade e cores. Bem, o déficit de bastonete ele pode causar uma cegueira noturna e uma perda de visão periférica, enquanto uma deficiência dos cones ocorre um déficit da visão de cores e também uma perda aí da acuidade visual. Então, eu estou só descrevendo algumas células aí que a gente vai ver nas camadas daí da retina, da parte nervosa, que é a parte dos fotorreceptores, as características, né, principais aí de cada um deles. Bem, então como eu disse para vocês, os cones, eles têm a percepção de cores de permitir discriminar objetos com base na distribuição dos comprimentos de onda da luz que refletem sobre o olho. A cor adiciona outra dimensão à percepção, especialmente quando as diferenças de luminescência são sutis ou inexistentes. Há 3 tipos de cores que diferem quanto aos fotopigmentos. A sensibilidade diferente quanto ao comprimento de onda. Então, como eu disse para vocês, né, as células fotossensíveis, tá, elas vão estabelecer a sinapse com a próxima camada aí da retina que nós vamos falar, que são as células bipolares, que por sua vez vão fazer sinapse com as células ganglionares. Aí esses axônios vão constituir aí o nervo óptico. Os prolongamentos periféricos das células fotossensíveis são os receptores da visão, cones ou bastonetes, de acordo com sua forma. As células fotossensíveis são 2 tipos, células de cone e células de bastonetes. Então, os raios luminosos que incidem, né, sobre a nossa retina devem atravessar, né, as 9 camadas aí da retina, como eu vou explicar aqui, porque aqui a camada da retina, existe 9 camadas aí da retina que deve atravessar aí. Aí, o que acontece, né? Até atingir os cones ou bastonetes. Aí a excitação destes pela luz dá origem ao que? Como eu falei para vocês, a impulsos nervosos que vão caminhar em direção opostas a seguir pelo raio luminoso, ou seja, das células fotossensíveis para as células bipolares e dessas para as células ganglionares, cujos axônios constituem aí o nervo óptico, que eu vou explicar com mais calma para vocês daqui a pouco. Bem, falando um pouco agora, né, sobre a retina, né, um pouco das estruturas que a compõem, né, nós temos aí, tá, a mácula lútea, que é um local onde o centro da parte posterior da retina fica no eixo visual do olho, e a fóvea, que é uma pequena depressão no centro da mácula lútea, onde só contém cones, tá? Então, o que a gente pode dizer? Que na parte posterior da retina, em linha com o centro da pupila, ou seja, com o eixo visual de cada olho, existe uma área ligeiramente amarelada, que é a mácula lútea, que no centro da qual se nota uma depressão, que é a fóvea central. A mácula corresponde à área da retina onde a visão é mais distinta. Os movimentos reflexos do bulbo ocular vão se fixar sobre as máculas e as imagens dos objetos fixam sobre as máculas e as imagens dos objetos
que nos interessam no campo visual. A visão nas partes periféricas não maculares da retina é pouco nítida e a percepção das cores se faz precariamente. A estrutura da retina é extremamente complexa, distinguindo nelas 10 camadas, como eu falei para vocês, tá? Então, aqui, né, só para ilustrar, eu não vou ficar falando para a gente não perder muito tempo. Aqui a gente tem as 10 camadas da retina. Então aqui a gente tem um epitélio pigmentar, tá? Esse epitélio pigmentar, ele vai dar proteção aos fotoreceptores, porque ele armazena aí uma quantidade grande de vitamina A. E depois a gente tem o que? A região dos cones e dos bastonetes aqui, tá? E nós temos também a camada nuclear externa. Enfim, eu não vou ficar citando para vocês cada camada aí. O importante para vocês saberem que eu vou falar aqui que nela, dentro dessas 3 camadas, é onde vai ocorrer, tem os 3 neurônios, né? 3 regiões dessa retina que vai ocorrer sinapse. Então, eu quero nos fotoneurônios, nas células bipolares e nas células ganglionárias, que posteriormente vai, né, as células ganglionárias, os axônios delas vão constituir aí as fibras do nervo óptico, né, que vai formar o nervo óptico, e depois, posteriormente, a próxima estrutura, que é o quiasma óptico, como nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Só para vocês saberem, né, como aqui eu já até falei, ó, o epitélio pigmentoso da retina, ele protege e nutre os fotoreceptores, contém fotopigmentos para absorção de focos de luz, e também como ele é rico aí de armazenar um tipo de vitamina, que é a vitamina A, que confere aí para os fotoreceptores uma certa proteção, nutrição para esses tipos de células, tá? Que são os bastonetes e os cones, que são células importantes, principalmente os fotoreceptores, que são células que vão realizar a transdução do sinal, tá? Que é um passo muito importante, tanto aqui no órgão do sentido, que é a visão, que nós estamos estudando, como outros órgãos dos sentidos da anatomia também. Como eu disse para vocês, vai ter sempre uma estrutura, né, que vai fazer aí a parte de transdução do sinal. Bem, só falando aqui um pouco para vocês entenderem, né? Olha só como a setinha tá aqui, tá? Para a gente entender um pouco como que funciona a luminosidade, como chega nos nossos olhos. Então aqui, ó, a luz bate aqui e olha tanto de camada que ela vai ter que percorrer até chegar aqui, ó, né, nos fotoreceptores, para realmente ter a conversão do sinal. Embora esse estímulo tenha que passar por todas essas camadas de células, como nós mencionamos para vocês, então essas 10 camadas das células da retina que nós citamos, a qualidade do impulso, ele não vai perder muito a sua qualidade, porque a característica dessas células que ele passa são células nervosas transparentes. Então, a qualidade do impulso nervoso que irá passar por aí não vai sofrer muita modificação, tá? Aí depois, a direção desse impulso nervoso, então a luz chega para cá, nessa direção, só que ela vem, né, a resposta, ela vem daqui para cá, né, da direção, quer dizer, dos fotoreceptores, da célula bipolar, da célula ganglionar, até chegar à formação do nervo óptico, tá? Então ela vem no sentido oposto. Aqui, como eu mostrei para vocês, tá? Então aqui eu
tem representado aí, depois se vocês quiserem voltar o slide, conferir aí só os nomes das 10 camadas. Eu não coloquei, tá, essa aqui, como o nosso foco é entender, né, onde ocorrem os pontos sinápticos principais na retina. Então, nessa imagem, ela ilustra exatamente isso que eu falei, tá? O trajeto da luz, tá? Como ela chega até a retina e como ela é processada de novo pelo campo visual. Tá? Aqui ela vai passar por todas essas células e, consequentemente, ela vai voltar. Bem, antes de falar sobre isso, o circuito básico do sistema nervoso, como eu falei, né? Eu vou falar para vocês sobre um pouquinho, né, da parte aí da transdução do sinal, tá? Como ocorre isso? Então, como eu falei para vocês, como os cones, né, ele está mais relacionado aí à parte de cores, ele funciona quando tem baixa intensidade de luz, está relacionado à parte de acuidade visual, e é nos bastonetes que tem maior pigmento, né, que é a rodopsina, que é um pigmento que as células dos bastonetes possuem. Então, assim, eu vou citar para vocês, vou falar brevemente para vocês como ocorre esse mecanismo, né, de transformação, tá? Porque esse impulso que vem do exterior, ele tem que ser transformado em impulso nervoso para prosseguir para as células bipolares e posteriormente para as células ganglionares, tá? E dependendo, só para adiantar, vocês vão ver isso com maior clareza na fisiologia, de acordo com o tipo de estímulo, se é no escuro, ou seja, com baixa luminosidade, ou no claro, com alta luminosidade, a gente vai ter aí, tanto para as demais células, a região ON e a região OFF. A região ON seria como a célula vai ser hiperestimulada pela luz, e a região OFF é quando não vai ter esse estímulo aí pela luz, certo? Então, o que acontece aqui no escuro, tá? Então, no escuro, tá? Ele vai ter uma abertura dos canais de sódio, tá? Uma abertura dos canais de sódio, e essa abertura do canais de sódio, ele é regulado aí pelo monofosfato de guanosina, tá? Que é o chamado CGE, tá? Que vai controlar aí aberturas de sódio. Aí o que acontece no escuro, tá? Vai ocorrer influxo do sódio, né? E vai ter um potencial de membrana de menos 30 milivolts. Aí o glutamato, tá? Que é um neurotransmissor, ele vai ser liberado nos terminais sinápticos, que vai inibir as células bipolares, tá? Então, aqui toda vez que acontece isso, tanto nas células bipolares e nas células ganglionares, nós vamos ter as regiões OFF, tá? Agora, quando nós temos o bastonete sobre alta luminosidade, então quer dizer, vai ser de um alto estímulo sobre essas células. Então, ocorre que a isomeração do retinal e ativa a enzima e degrada, né, através dessa enzima que eu comentei aí para vocês, que é o monofosfato de guanosina. Bem, como eu falei para vocês, o que é degradado aí? A rodopsina, tá? Ocorre a degradação. Com isso, ocorre que
né, os canais de sódios, né, eles vão se fechar, vai ocorrer um influxo de sódio que ele vai diminuir, né, o potencial de receptor hiperpolarizante, e com isso vai ocorrer uma liberação de glutamato, né, que vai excitar aí as células bipolares e, consequentemente, as células ganglionares. A gente chama isso, tá, tanto nas células bipolares como nas células ganglionares, de regiões ON, tá? Então, só para vocês entenderem, só como curiosidade, de como ocorre isso, tá? Como ocorre esse mecanismo de transdução de sinal, tá? E aqui a gente tem, como eu disse para vocês, embora a gente tenha aí várias camadas, né, várias camadas de celulares, né, da retina. Então nós temos os 3 neurônios, né, que são básicos, tá, que vai fazer a cadeia 1, 2 e 3 bipolar, tá, ó 1, 2 e 3, que vai seguir nesse segmento aqui, tá? Então vai ter a conversão, vai passar para a célula bipolar, célula ganglionar, tá? E só para curiosidade, entre essas camadas a gente também tem células horizontais e máquinas, e essas células vão formar vias direcionadas lateralmente, que vai modificar os sinais que são transmitidos ao longo das vias dos fotorreceptores por meio das células bipolares e células ganglionares, tá? Então, mas o mais importante é vocês saberem, né, esses pontos sinápticos, primeiramente, que vai ocorrer aí, tá, na retina. Bem, como eu disse para vocês, nós vamos falar agora sobre o trajeto das vias ópticas. Como ocorre, tá? Então, os nervos ópticos dos dois lados vão convergir para formar quem? O quiasma óptico. Nesse ponto aqui nós vamos falar daqui a pouco que parte dessas fibras nervosas vão ocorrer o que? Uma degluçação. O que é uma degluçação na neuro? Tá? É um cruzamento de fibras nervosas. Então, tudo que vai, né, corresponder do lado direito vai atingir do lado esquerdo. Vai ser o oposto, tá? Porque vai ter um cruzamento parcial aí de fibras nervosas. E com isso, tá? Vai ter os tratos ópticos, que vai terminar numa estrutura do tálamo, tá? Que é uma parte do hipotálamo, porque o hipotálamo tem o hipotálamo, tem o tálamo, o subtálamo e o hipotálamo, que é uma parte aí do diencéfalo, que nós vamos estudar mais pra frente. Enfim, que o tálamo tem uma estrutura aí que na verdade vai ser o segundo ponto de conexão neuronal depois da retina, antes de subir para o córtex cerebral, que é o tálamo, que é feito numa estrutura chamada de corpo geniculado lateral, que é responsável pela visão. Bem, nós temos, tá? Imagine na nossa retina, tá? O nosso olho, coloque, por exemplo, um lápis bem no meio do olho, bem olhando centralmente. Então, nós vamos ter, vamos supor assim, uma divisão da retina, tá? Então, do meio do olho para a parte nasal, nós vamos ter a retina nasal, que é a medial. Já
do olho, sentido temporal, que é para fora, nós vamos ter a retina lateral, tá? Então, olha só, então a gente vai ter a retina nasal, tá? Aqui a metade medial de cada olho e a retina temporal de cada olho, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que então vamos raciocinar. Então, passou lá nos fotorreceptores, células bipolares, células ganglionares. Os axônios dessas células ganglionares vão formar o nervo óptico. Do nervo óptico forma o quiasma óptico. Aí tem os tratos ópticos, passa no corpo geniculado. Lembrando que no quiasma óptico parte, né? Eu falei que parte das fibras nervosas vão cruzar aí, tá? Só que outras não, vai passar direto. Então, como que funciona isso, tá? No quiasma óptico, as fibras nasais, ou seja, as fibras que vão ser oriundas da retina nasal, cruzam para o outro lado, enquanto que as fibras temporais seguem do mesmo lado sem cruzamento. Então, olha só, de novo, no quiasma óptico, as fibras nasais, ou seja, as fibras oriundas da retina nasal, vai cruzar para o outro lado. Por quê? Vai passar pelo quiasma óptico, evidenciando aí o cruzamento das fibras, enquanto que as fibras temporais seguem do mesmo lado sem cruzamento. Assim, cada trato óptico contém fibras temporais da retina de seu próprio lado e fibras nasais da retina do lado oposto. Como consequência, os impulsos nervosos originados em metades homônimas das retinas dos dois olhos, por exemplo, na metade direita dos dois olhos, serão conduzidos aos corpos geniculados e ao córtex do mesmo lado. Ora, é fácil verificar que as metades direitas da retina dos dois olhos, ou seja, a retina nasal do olho esquerdo e temporal do olho direito, recebem os raios luminosos provenientes do lado esquerdo, ou seja, dos campos temporal esquerdo e nasal direito. Entendendo-se assim que, como consequência da degustação parcial das fibras visuais no quiasma óptico, o córtex visual direito percebe os objetos situados à esquerda de uma linha vertical mediana que divide os campos visuais. Assim também, na via óptica é válido o princípio que os hemisférios cerebrais de um lado relacionam-se com as atividades sensitivas também do lado oposto, conforme o destino das fibras ópticas. Bem, pessoal, isso eu falei para vocês, mas por curiosidades vou citar e vou descrever, tá? Como que pode ser essa degustação das fibras, tá? Elas podem ser fibras retino-hipotalâmicas, que se destacam do quiasma óptico e ganham o núcleo supraquiasmático do hipotálamo e são importantes para a regulação dos ritmos biológicos. Já as fibras retinotectárias ganham o colículo superior através do braço do colículo superior e estão relacionadas com certos reflexos de movimentos dos olhos ou das pálpebras, desencadeados por impulsos visuais, como por exemplo o reflexo de piscar. Bem, as fibras
pretectárias, elas vão ganhar a área pretectal através do braço do colículo superior e estão relacionados com os reflexos fotomotor direto e consensual. Já as fibras retino-geniculadas são as mais importantes, pois somente elas se relacionam com a visão e terminam fazendo sinapse com os neurônios da quarta da via óptica, localizados no corpo geniculado lateral. Então, pessoal, o que resumidamente, né, que apesar dessas fibras sejam distribuídas de maneiras diferentes, a grande maioria das fibras elas vão terminar, tá, os axônios, né, vão terminar na área 17, situado no sulco calcarino, que é no lobo occipital. Bem, é um assunto complexo, difícil. Eu utilizei o livro de Neuroanatomia do Ângelo Machado, porque é o livro que eu mais confio, tá, de neuro. E qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição. E assistam essa aula várias vezes para poder compreender, né, um pouco melhor. Então, é por isso que as imagens, né, quando a gente olha, é como se a gente olhasse, né, o nosso sistema nervoso, resumidamente, é como se a gente estivesse de frente para um espelho e lendo as coisas de trás para frente, porque as informações, a grande maioria das informações, elas são cruzadas, devido parte dessas fibras nervosas, como eu falei para vocês, elas correspondem a lados diferentes. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.